Evangelho, domingo da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o quarto capítulo do Evangelho de São Mateus. Hoje também temos a alegria de recordar a memória de São Vicente Pallotti. Então, convido todos os nossos ouvintes a rezarmos de maneira especial por toda a família pallotina, por todos os sacerdotes, religiosas e consagrados pallotinos que no mundo realizam o seu serviço de amor no cuidado do povo de Deus, no cuidado e na santificação do povo de Deus, que dão testemunho no seio da Igreja da vida evangélica e que dão testemunho da santidade que nosso Senhor Jesus Cristo deseja e realiza em nossas vidas. Mas por que falarmos de santidade em relação somente à memória de São Vicente Pallotti? Não. Se acompanhamos a sequência que a liturgia nos entregou durante essa segunda semana, desde São Sebastião até hoje, passamos por Santa Agnes, ou Santa Inês, na celebração de ontem, mas nos dias que precederam, ouvimos, e hoje mais uma vez, agora no Evangelho de São Mateus, o chamado vocacional. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para si, nos chamou para si. Nós vivemos aquela experiência da terra de Zabulon e Neftali, que ouvimos hoje no Evangelho. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. O Senhor veio ao nosso encontro, Cristo ressuscitado, trazendo nas mãos as armas com a qual triunfou sobre o demônio, o madeiro, os cravos, os sinais da paixão, o cordeiro imolado, mas que está de pé, vivo. A imagem do cordeiro que nós tivemos a oportunidade de meditar, o Cordeiro de Deus, no último domingo. Eis a luz da qual nos fala a abertura, o prólogo do Evangelho de São João. Eis que brilhou a luz, o Senhor veio anunciar a vida aos cativos, sair. Aos que estão nas trevas, vinde a luz. O Senhor que veio ao teu encontro,
de coração aberto, que se comoveu com suas dores e as suas preces, teve misericórdia de ti, curou as suas paralisias, curou as suas feridas. Ele que ouviu o seu pedido de perdão e teve misericórdia, e veio ao teu encontro para te perdoar e para te tomar consigo. Ele que, quando entreviu o momento da sua queda, se apressou a vir ao seu encontro, para que você não permanecesse no chão e perdido. O Senhor que, sabendo que ia ser ferido por ti, renovou, como a esposa do Cântico dos Cânticos, ainda mais o amor de seu coração. Não porque deseja a ferida, mas porque compreende a tua fragilidade e a necessidade que você tem de ser socorrido por Ele. Esse Senhor é o Senhor que te diz com doçura, e a doçura vem do modo como Ele cuida de você e de mim. É esse Senhor que nos diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É esse mesmo Senhor que te chama a abandonar o pecado e a estar junto com Ele. Esse mesmo Senhor que se importa contigo, para quem você vale muito mais do que 2 pardais. Esse Senhor que tanto te ama, que caminhou pelas terras de Cafarnaum, que escolheu Cafarnaum como a sua cidade, escolheu também a tua cidade como cidade sua, para poder estar contigo. E dessa forma a fé atravessou o oceano e chegou até nós, e de lá percorreu as terras de Santa Cruz até chegar nos nossos bairros, no lugar onde nós fomos batizados, e nos acompanha até hoje. Através das gerações, esse Senhor se apressou para estar contigo e comigo. Esse Senhor que muitas vezes foi tomado como louco. Como falamos esses dias no Evangelho, que a família de Jesus se impressionou porque ele não descansava. Tamanha a pressa do seu coração em ser por você misericórdia, por poder te tirar das suas dores, por poder curar você de toda a secura do seu coração. Esse Senhor que ama de uma forma única e infinita. Esse Senhor que vem ao nosso encontro. É Ele que chamou para junto de si aqueles que quis, quando andava à beira do mar. E caminhando pelas estradas da vida e da história, chamou também a gente para poder segui-lo. Simão, que depois será chamado por ele de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que estavam trabalhando e seguindo a vida como a vida permitia ser ao homem daquele momento, precisavam trabalhar para se manter, a vida não era fácil, aliás, nunca foi fácil. E naquele momento que o Senhor passa e os chama, eles imediatamente deixam tudo e seguem. Aquela terra da qual ouvimos na primeira leitura de hoje, as palavras, pois o Evangelho faz eco à primeira leitura. Assim como o tempo passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon, o país de Neftali, no futuro cobrirá de glória o caminho do mar. Assim o Senhor percorreu as ruas da história, que muitas vezes foram difíceis, onde Deus permitiu que a humilhação nos alcançasse, a fim de que pudéssemos ter um coração mais confiante, a fim de que pudéssemos conhecer a miséria do nosso coração e o quanto somos capazes de não amar o que é amado por Ele. Mas foi exatamente ali que Ele demonstrou o seu amor por nós, para que pudéssemos erguer a cabeça e dizer: meu Senhor, tende misericórdia de mim, se queres, o Senhor me pode perdoar.
e ouvimos ele dizer: sim, eu quero. Seja perdoado. Eu vim aqui ao teu encontro. Caminhei pelas ruas da história, do tempo. Me apressei para chegar até você. Permiti que as durezas da vida acontecessem a fim de que você conhecesse a miséria na qual estás e a vida para a qual eu te chamei. Como no livro do Deuteronômio, o deserto não foi para que o Senhor conhecesse o povo, mas para que o povo conhecesse a sua própria miséria. O Senhor que o acompanhou antes, o acompanhou durante o deserto e o acompanhará depois. O Senhor que permitiu que o tempo de humilhação viesse, será o mesmo Senhor que concederá a sua bênção e a sua glória, pois Ele não quer perder esse povo para a morte, mas quer tê-lo consigo participando na sua glória. Esse mesmo Senhor que não quer te perder para a morte do pecado, mas quer ter você e a mim com Ele, participando na glória. Meu irmão, minha irmã, é lindíssimo. O Evangelho de hoje, ele traz no seu conjunto todo o ensinamento que acompanhamos durante praticamente essas 2 últimas semanas. E na carta de São Paulo, vocês perceberam o pedido que São Paulo faz logo no início? É a segunda leitura de hoje. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu vos peço, não haja entre vós divisão, permanecendo bem unidos um ao outro, no mesmo pensar e no mesmo agir. Recebemos um só batismo. Estamos unidos no mesmo coração. Permaneçamos unidos na medida que o Senhor quis permanecer para nós. E que medida é essa? A medida que cantamos no Salmo: o Senhor é a minha luz e salvação. Essa é a medida. Se eu não parto dessa medida, como eu poderei ser na vida do meu irmão luz e ocasião da salvação de Deus? Se eu não recordo o quanto Deus na minha vida faz brilhar a luz do Divino Espírito Santo, o quanto Ele faz na minha vida brilhar o esplendor da sabedoria divina, o quanto Ele é para mim salvação sobre a minha estrada de morte. E aqui voltamos mais um elemento: se eu não cantar a memória da misericórdia de Deus por mim e a beleza do seu amor que me salvou, como poderei olhar a miséria do meu irmão para proclamar sobre ela a misericórdia de Deus? Porque perdoar em nome do Senhor significa proclamar a misericórdia de Deus. Mas se eu não recordo como Deus olha a minha miséria, e se eu não bendigo a Ele por esse olhar, como eu irei aprender a olhar a miséria do meu irmão? Que não é pior do que a minha só porque é dele e não é minha? Alto lá. É sempre miséria. Às vezes a gente se escandaliza com o pecado do outro, mas por que não é o nosso? Como assim? Como posso eu olhar para a minha miséria e depois dizer que a miséria do meu irmão não é digna de misericórdia? Ou seja, eu não tenho como perdoá-lo, não posso perdoá-lo, não quero perdoá-lo? Como assim? Então, como é importante a gente recordar a nossa condição para vermos a beleza e para proclamarmos a grandeza da misericórdia de Deus por nós e dessa forma anunciar em favor do nosso irmão. Aqui eu pego esse texto do manuscrito de Santa Teresinha do Menino Jesus, estamos no manuscrito A, onde a minha doce irmã faz um comentário a respeito da vocação. E ela usa a imagem das flores e a delicadeza com a qual o Senhor ama cada uma das vocações e conduz. E de certa forma, a minha irmã está ensinando para a gente hoje como olhar para a nossa pequenez e para a beleza dos nossos irmãos e glorificar o nome do Senhor. Não vou fazer outra coisa, começa ela, senão começar a cantar o que eternamente eu devo repetir,
as misericórdias do meu Senhor são infinitas. Salmo 88. Olha que bonito. Exatamente dentro do tema que a gente está falando. Abrindo o Santo Evangelho, os meus olhos caíram imediatamente sobre estas palavras. Tendo Jesus subido um monte, chamou a si aqueles que lhe aprouve. E estes vieram a ele. Olha que bonita a resposta imediata. Eis todo o mistério da minha vocação, aqui resumido, o mistério da minha vida inteira e, sobretudo, o mistério dos privilégios de Jesus para com a minha alma. Ele chamou para si aqueles que lhe aprouve e eles vieram. Eis aqui o resumo da minha vida, da minha história. E ela vai adiante. Ele não chamou aqueles que são dignos, mas aqueles que ele quis, que lhe foi apraz. Ou, como diz São Paulo, Deus tem piedade de quem quer e tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Não é, portanto, do que quer, nem daquele que corre, mas ele tem misericórdia de quem ele quer. E Deus é misericordioso por todos e por mim. Olha que lindo! Deus quer ter misericórdia e Ele tem misericórdia de nós. Ele chamou para si aqueles que quis. Não pelo privilégio, não pelo que fizeram, mas porque Ele quis. Porque Ele teve misericórdia. Continua ela. Perguntei-me durante muito tempo por que é que Deus tinha preferências. Por que é que nem todas as almas recebiam igual medida de graças? Eu admirava-me ao vê-lo prodigalizar favores extraordinários a santos que o tinham ofendido tanto, como por exemplo São Paulo e Santo Agostinho, que ele forçava praticamente, por assim dizer, a receber as suas graças, ou então, ao ler a vida dos santos, que nosso Senhor se comprazia em acariciar desde o berço até a sepultura, praticamente, sem permitir que no caminho deles qualquer obstáculo os impedisse de elevarem-se sempre mais na comunhão com Deus. Jesus dignou-se então instruir-me diante dessa minha dificuldade de compreensão. Colocou diante de mim o livro da natureza e usou essa realidade tão bela, obra de suas mãos, para que eu pudesse compreender. E me mostrou. E eu compreendi que todas as flores que ele criou, sim, definitivamente, todas elas são belas. Quis criar os grandes santos, que podem ser comparados então aos lírios e às rosas. Mas ele criou também outras, mais pequeninas. E estas devem contentar-se com ser margaridinhas e pequenas violetas, destinadas a deleitar os olhares de Deus quando as curva a seus pés. A perfeição consiste em fazer a sua vontade. E a santidade consiste em estar entregue a esta vontade, que é sempre misericórdia. Em ser o que Ele quer que sejamos, em sua misericórdia. Meu irmão e minha irmã, com essas palavras de Santa Teresinha, agradeçamos ao Senhor nosso Deus esse santo domingo e peçamos a sua intercessão para que mergulhemos sempre mais na profundidade infinita de sua misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente Pallotti, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.